Continuidade ao nosso estudo sobre escatologia, e tem sido bênção o estudo. Vamos iniciar, vamos orar, agradecer a Deus, pelo dia de hoje. Pai amado, Deus santo, estamos aqui na tua casa primeiramente para louvar e engrandecer ao teu santo nome, e te agradecer porque o Senhor nos presenteou com a dádiva da vida neste dia. O Senhor nos deu disposição para realizar, Pai, todos os nossos afazeres neste dia, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Agora, Pai, estamos aqui na tua casa e estaremos estudando, Pai, sobre a tua santa palavra. Te peço que em nome de Jesus, o Senhor ilumine, Pai, os nossos corações, os corações dos irmãos que estão aqui presentes, também dos irmãos, ó Pai, que estão através da transmissão. Que o Senhor fale poderosamente aos corações aqui nesta noite. Assim eu oro, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então a gente tem estudado sobre escatologia. Eu trouxe aqui o material para ir passando, que toda semana eu falo sobre o que a gente tem estudado. E a gente estudou no estudo de número 1 sobre a escatologia inaugurada, e surgiu com a pergunta: onde começa a escatologia na Bíblia? E nós vimos que começa lá no Antigo Testamento, a partir do capítulo 3 de Gênesis, após a queda do homem. Então o estudo de número 1 falou sobre escatologia inaugurada. Depois, no estudo de número 2, falamos sobre um assunto que até eu brinquei aqui no dia, que é um assunto que muita gente não gosta de falar, que é sobre a morte e o estado intermediário, sobre a natureza da morte, os efeitos da morte. Falamos sobre a questão do estado intermediário. Quando nós morremos, a gente fica dormindo até Jesus Cristo voltar, ou a gente vai para algum lugar. E nós vimos no estudo de número 2 que aqueles que têm um encontro verdadeiro com Cristo, aqueles que são chamados e eleitos por Cristo, eles automaticamente, a partir do momento em que eles partem desta terra para a glória celeste, eles já têm um encontro pessoal com Cristo nos céus. E os ímpios, a partir do momento que eles morrem aqui nesta terra, já vão para o sofrimento eterno. Então não existe essa questão de sono da alma, não existe essa questão do purgatório, não existe a questão da reencarnação. Então os irmãos que quiserem se aprofundar mais, como eu disse também no início do estudo, que eu não sou um especialista em escatologia, então a gente está estudando junto sobre a escatologia. E os irmãos que quiserem se aprofundar um pouco mais, o material está no Facebook da igreja e também no canal do YouTube da igreja. Então o estudo número 2 falou sobre a morte e o estado intermediário. Semana passada, no estudo de número 3, nós falamos sobre a volta de Cristo. E nesse estudo nós falamos sobre o tempo da segunda vinda, falamos sobre umas datas furadas que teve, a qual os adventistas, até hoje eles acreditam nisso. Falamos sobre os sinais da segunda vinda, falamos sobre a natureza da segunda vinda. E hoje, o nosso estudo de número 4, eu falei no início que seriam 7 estudos, mas tem alguns assuntos que eu acho que não podemos deixar de estudar, porque senão fica ainda uma lacuna, Falamos semana passada sobre domingo, no sermão da noite, sobre o anticristo, sobre o inimigo de Cristo, Então é algo que vai surgir, ou tem surgido, mas aí eu vou deixar a resposta para o estudo. Tem a questão da besta. Então tem alguns assuntos que não tem como a gente passar desapercebido. Então a gente vai preparar uns estudos. Esses estudos aqui já são estudos preparados, que eu já apliquei em outro momento, e eu vou preparar também esses estudos que vão falar sobre esses assuntos, Mas hoje nós iremos falar sobre um assunto que eu dei spoiler semana passada, que é sobre o milênio. Eu não gosto de dar spoiler, que é para os irmãos sempre ficarem com água na boca para poder vir para o estudo. Assim, não, eu vou para ver o que o pastor vai falar. Então, vamos falar hoje sobre no estudo 4 sobre o milênio, sobre a questão
do milênio. Então, na introdução já começa com a pergunta: o que significa a palavra milênio? Tá? O que vem a significar a palavra milênio? É uma palavra tranquila, tá? A palavra milênio vem do latim mille, que significa 1000. Acho que daí é um ponto em comum para todo mundo. E essa palavra milênio relaciona-se com a declaração lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, tá bom? Que diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, tem essa relação com esse texto de Apocalipse 20, verso 4. Aí, nesse milênio, o que acontecerá? A gente ainda está na introdução, tá? O que acontecerá? Então, nesse período de 1000 anos, Satanás permanecerá preso e os crentes reinarão com Jesus Cristo. É isso que acontecerá nesse milênio. A gente está falando na introdução, tá? Então, vimos que a palavra milênio vem do latim mille, que significa 1000, e tem relação com Apocalipse 20, verso 4. Então, nesse período de 1000 anos, nesse milênio, o que vai acontecer é que Satanás permanecerá preso e os crentes reinarão com Jesus Cristo. Então, este período mostra o reinado de Cristo sobre o mal e o cumprimento de suas promessas ao seu povo. Tá? Então, esse período, esse milênio, mostra o reinado de Cristo sobre o mal e o cumprimento de suas promessas ao seu povo. Aí existem algumas interpretações acerca do milênio. Então a pergunta ali: quais são as interpretações acerca do milênio? A gente fala de milênio, a gente tem que às vezes para conversar ali na frente, eu e Vitor, a gente fica falando sobre isso. Então, primeiro, existe o pós-milenismo. Pós-milenismo. O que significa essa interpretação? Essa interpretação significa que o milênio ocorrerá após um período de paz e prosperidade para a igreja. A gente vai entrar um pouco mais profundamente mais à frente, tá? Aqui é só uma introdução. Então, o pós-milenismo ocorrerá após um período de paz e prosperidade para a igreja. Aí vem o pré-milenismo, que se divide em pré-milenismo histórico e dispensacionalista. Também é outro assunto que a gente vai deixar para falar em outro estudo, tá bom? Um pouco mais profundo sobre isso, sobre a questão, a diferença entre o dispensacionalista e o crente pactual. O crente dispensacionalista e o crente pactual, tá? Existe uma diferença. O pré-milenismo, tá, é o tempo após o retorno de Cristo, quando ele reinará sobre a terra. É o que está ali. Aí tem os históricos e os dispensacionalistas, que a gente também vai dar uma passada nessas teorias, tá? Existe o amilenista. A é um prefixo de negação. Então, só que a gente também vai entrar mais à frente sobre isso. E é uma referência simbólica ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, tá? Então é um milênio entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, que não é 1000 anos concreto, senão já teria passado. Já estamos em 2021. Então é algo simbólico. O que eu quero já falar na introdução é o seguinte: existem irmãos pós-milenistas, existem irmãos pré-milenistas, históricos e dispensacionalistas, e existem irmãos amilenistas. O que a gente tem que colocar no coração? Todos são nossos irmãos. A questão da interpretação não vai ferir a questão da salvação, porque todos nós acreditamos o seguinte: que Cristo vai voltar. Todos nós acreditamos que quando ele voltar haverá um julgamento, e todos nós acreditamos que iremos morar na glória com ele. Ponto em comum.
Então, às vezes, as pessoas ficam discutindo, não, porque você é milenista, porque você é dispensacionalista, você é isso. Isso não é para discutir. Todos nós estamos salvos em Cristo Jesus. É isso que importa. A gente está aqui só para estudar as teorias, tá? Estudar as teorias. Pastor, qual é a sua teoria? Qual que o senhor aceita como verdade? Eu não vou falar. Assim como eu não falo sobre política, em quem eu votei ou deixei de votar, eu não vou falar. Tá bom? Que o Senhor ilumine os corações dos irmãos para poder ver a teoria. Tá bom? Mas a gente vai falar. A verdade não, vai falar a teoria, vai falar do bicho de cada uma. Pronto. Bom? Então, vamos iniciar sobre pós-milenismo. Semana passada a gente deu uma passada, né? E colocamos ali um quadro sobre as teorias, sobre a milenista, e vimos sobre cada teoria. O que o pós-milenismo ensina? Tá? Primeiro, este ponto de vista ensina que a segunda vinda de Cristo ocorrerá depois do milênio. Mais à frente vai ter um quadro que vai explicar isso. Tá? Que a segunda vinda de Cristo ocorrerá depois do milênio, pós-milênio, então depois do milênio. O pós-milenismo ensina que antes da vinda de Cristo, deixa eu ver se não está ali, que a segunda vinda ocorrerá depois, pós do milênio, que antes da vinda de Cristo haverá o melhor período da história. Então assim, vai ser um momento de paz, de alegria na face da terra. Então é isso que vai o quê? Acontecer antes da vinda de Cristo. Então o Senhor Jesus voltará no fim de uma longa era dourada de paz e de harmonia, tá? Então, o pós-milenismo ensina que a segunda vinda de Cristo ocorrerá depois do milênio, depois desses 1000 anos. Eles ensinam também que antes da vinda de Cristo haverá um momento ótimo na face da terra, um momento em que haverá paz, haverá tá piscando o... não tem problema não. Que haverá um momento de paz, onde reinará paz, haverá prosperidade. Vai ser um momento muito bom, tá? De paz e harmonia na face da terra, igual estamos vivendo hoje em dia, né? Então eles adotam uma visão otimista em relação ao presente século, prevendo que uma época de ouro do progresso que afeta todas as dimensões da vida, seja econômica, social, cultural e política. Então vai ter harmonia, vai ter paz. A gente vai poder sair de casa 4 horas da manhã e pode deixar o portão aberto. Pode deixar a chave do carro, porque vai ter um momento ótimo de paz, prosperidade. Então haverá isso na face da terra. Então é isso que eles ensinam, tá? Então depois desse momento aqui, que Cristo vai voltar. Então, essa teoria foi muito popular no século XIX. Século XIX, vamos botar século XIX. Por quê? No século XIX, o que aconteceu no século XIX? Teve uma era de ouro naquela época. Tá? Então, o progresso na face da terra, sobre, se não me engano, a Revolução Industrial, acho que é no século XIX, e aquele progresso que começou a vir. Então todo mundo, tá? Eu sou razoável em história, às vezes eu lembro. Então, aí todo mundo começou a achar que era o período. Então foi muito defendida nessa época do século XIX por causa disso, porque os irmãos olhavam para a realidade do mundo e achavam, é o momento que Cristo vai voltar, que é um momento de paz, onde o mundo todo está em paz. Aí tem alguns defensores deles, tá? Os principais teólogos, que é do final do século XIX e XX, tá? Charles Hodge, William J. Shedd, Warfield, Hodge, tá? A.A. Hodge, Strong, entre outros. Coloquei só assim os mais conhecidos, tá? O Vitor, estudando teologia, ele vai pegar uns livrinhos fininhos desses camaradas aqui, assim, ó, livro fininho desse tamanho assim, ó, para ler, para fazer uma semana para fazer o resumo do livro. Então tem esses irmãos aqui que defendem essa principal vertente. Isso. Então aqui é o quadrozinho, né?
Cara, eu esqueci de falar que entre o século XIX e o século XX era uma ocasião boa, porque era notável que seguia um período de otimismo e progresso da ciência, da cultura e do nível da vida em geral. Só que o que aconteceu? Essa visão começou a cair. Começou a cair. Por que, pastor, começou a cair? Ora, se Cristo vai voltar após um período maravilhoso na face da terra, e a gente está vivendo esse momento, legal, então vamos pregar isso. Só que depois, no século XX, aconteceram as guerras. Então esse momento de paz já não existiu mais. Recessão econômica, teve recessão econômica. Então já começou a esfriar. Então muitos deixaram de ser pós-milenistas porque falaram, essa teoria aí não é muito, entendeu? Então muitos deixaram de crer e de pregar sobre o pós-milenismo. Hoje em dia você ouve poucas pessoas falando sobre pós-milenismo, tá? Mais uma vez eu estou falando e vou falar. Não significa que os irmãos estejam certos ou estejam errados. Estou apresentando as teorias. Mais uma vez, a minha oração é que o Senhor ilumine os nossos corações, os corações dos irmãos que estão na transmissão, para poder compreender qual é a melhor. Bom, porque isso não é questão de salvação. Não é questão de assuntos de doutrinários em relação à salvação. A gente já está falando de quem já está salvo. Quem já vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, todos nós aqui estamos salvos, amém? Então, o quadrozinho que eu falei que ia colocar. Então, Cristo, ele vem à Terra. Depois tem o milênio, que é o reinado de Cristo por meio da difusão do Evangelho. Ele vai vir depois que o Evangelho for pregado. Depois tem o retorno de Cristo. Então, Cristo vem, inaugura a era da igreja, o milênio. Depois ele retorna com os seus. A igreja vai influenciar todo o mundo culturalmente, tá? Essa teoria, politicamente e economicamente, para que Cristo tenha domínio através da igreja. Então presta atenção, a igreja vai influenciar todo o mundo. Como? Através da cultura, através da política e através da economia, para que Cristo tenha que domínio através da igreja. Então ele vai ter domínio através da igreja. Olha só, os irmãos entenderam, né? Mas uma coisa que eu estava vendo essa semana na faculdade é que lá no século, não lembro muito bem o século, já era pregado isso. Século XVII, até o XIX, igual o senhor falou do pós-milenismo. Já, mas não era com tanta ênfase. Ele é sobre a economia. Não, isso daí é falado desde da Idade Média. Porque a gente não pode esquecer o seguinte: quando se fala nessa época aí da igreja ter uma influência na questão da política, não podemos esquecer que em determinadas regiões do mundo a igreja é que mandava. Por quê? Existia um negócio chamado simonia. Acho que é simonia, se eu não me engano, se não for, me perdoem. Que era o quê? Que era a venda de cargos eclesiásticos. Tá? Deixa eu ver se a minha mente ainda está boa de história. Que é a venda de cargos eclesiásticos. Então era assim, tá bom? Eu tenho uma vaga para arcebispo de Saquarema. Aí o que vai acontecer? Eu gosto muito do irmão Edilson. Eu vou oferecer o cargo para ele. O irmão pode ser o arcebispo de Saquarema. Basta só o irmão comprar esse título por 15 mil reais. Aí ele comprava. Então ela exercia esse poder politicamente, tá? E até através da economia por causa dessas situações. Então era pregado já há muito tempo atrás sobre isso. Da igreja fazia essa influência. E a igreja começou a fazer influência também no século XVI. Tem um livro muito bom que eu indico todos os irmãos a ler. É um livro pequeno, eu tenho ele pequeno, que chama-se do Max Weber, que é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livrinho fácil de ler, não é difícil, a linguagem é boa. Eu tenho um da editora Martin Claret, que ele é fininho, ele é pequeno assim, ele é fininho, então você lê ele assim em um espirro, você espia, já leu ele todo.
Então é bom ler, porque ele já fala da revolução que o protestantismo começou a fazer no século XVI, a modificar a realidade econômica e social e até política da época, tá bom? Quando você falou da questão política da igreja, era a igreja católica romana. Era a igreja a católica apostólica romana, tá? Que é ela que era predominante. Até então a igreja não tinha voz, só passou a ter voz mesmo a partir do século XVI com a reforma protestante. Lutero chegou e divulgou a Bíblia, né? Que a Bíblia, só quem lia a Bíblia eram os clérigos, só os clérigos que liam, os leigos não liam. O que Lutero falou? Não, a Bíblia é para todos. E começou a traduzir a Bíblia, colocar a Bíblia na mão do povo. E colocar a Bíblia na mão do povo é como colocar a arma para fazer a revolução. Por quê? As pessoas estavam com fome da palavra e começaram a ver na palavra que tudo aquilo que era ensinado era errado. Era errado. Então, aí teve essa reforma do século XVI. Bom, não estou tão ruim de história não, mas se eu errei alguma coisa, meus irmãos, me perdoe, tá? Me perdoe. Então, Cristo retornará após a conclusão do período milenar, esse período aqui. A igreja substituiu Israel e recebeu seu propósito e promessa nessa teoria. As parábolas, como a parábola do grão de mostarda, retratam o reino crescendo progressivamente ao longo do tempo. Então eles vão falar sobre isso, a teoria pós-milenista. Mas quais são as objeções em relação a essa teoria, tá? Primeiro, entretanto, uma era dourada antes da volta de Cristo não faz a tensão contínua na história do mundo entre o reino de Deus e as forças do mal. Sempre teve, sempre tiveram, e a palavra de Deus diz que sempre vai haver, até Cristo voltar. Então já cai por aí a primeira parte de que vai ter uma era dourada, tá? Uma era de ouro na face da terra, e após essa fase de ouro, Cristo vai voltar. Não tem, porque o inferno sempre lutou contra a igreja, e ele sempre usa o quê? As forças políticas, a questão da economia, qualquer coisa para poder o quê? Fustigar, vou falar fustigar a igreja, tentando acabar com a igreja. Só que a palavra de Deus, que não mente, que ela é inerrável, fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor já é triunfante, já é vencedora. Então não tem essa teoria de que vai ver um tempo dourado. Não, porque sempre teve na história do mundo. Me conta um momento da história do mundo em que não houve uma tensão entre o mundo e o reino de Deus. Se fosse assim, Jesus não teria sido, teria sido crucificado, porque era propósito eterno. Mas falando assim, a grosso modo, não teria crucificação, não teria motivo para ele se entregar. E ali já começou essa tensão. Ele falou o quê? Eu não vim para trazer paz, mas espada. Olha o que Jesus fala. Eu não vim para trazer paz, trazer espada. Espada é justiça, tá? Ele está falando para trazer guerra, não. Tá bom? Que nem muitas pessoas fazem guerra em nome de Deus. Não. Espada que está falando justiça. Então ele não veio para trazer paz, trazer justiça. E justiça incomoda. Não incomoda? Justiça incomoda. Vai um servo de Deus, crente fiel, homem piedoso, devoto a Deus, tá? Vira um político e ele chega no mais alto escalão, vou botar no Congresso Nacional, e ele começa, através da sua posição, querer fazer justiça para o povo. Ele vai ter muitos amigos? Eu não estou citando nem A nem B, estou botando uma figura qualquer. Ele vai ter? Não vai ter amigos, porque a justiça vai incomodar aqueles que praticam a injustiça. Então existe o oposto. Se existe justiça, é porque existe a injustiça. Porque se não existisse justiça, não precisava existir justiça, porque todo mundo está no mesmo patamar. Então todo mundo vive bem, não precisa. Para que lei, se todo mundo se respeita? A lei veio porque ninguém se respeitava. A gente vai ver isso lá no Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, no Pentateuco. Então a gente coloca a lei para que um possa respeitar o outro.
Então sempre vai haver tensão entre o mundo e a igreja, o reino de Deus. Sempre vai ter. Tá? Outra objeção, em Gênesis 3,15, Deus anunciou a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A gente já poderia reparar aqui, já com o pós-milenismo. Tá? Se vai haver inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, então esse conflito continua até o fim da história. Quem pode abrir para mim Apocalipse 16, 13 e 16 e Apocalipse 20, do 7 ao 9? Do 7 ao 9 eu posso até ler, que já está até aberto aqui. Foi o versículo que eu li no início, foi o verso 4. Quando, porém, se completarem os anos, aparecerá a sua visão. E sairá a seduzir as nações que eram os traficantes da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-los para a igreja. O número dessas é como a areia do mar. Até o 19. Até Até é do 13 ao 16, quer dizer. Isso. O 20 do 7 ao 9. Tá. Marcharam então os da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade que ele cresceu, porém o fogo do céu os cobriu. Isso. Agora Apocalipse 16, tá? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregarem em toda a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e nem vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que os hebreus chamou de Armagedon. Isso, Armagedon. Então está falando que antes da vinda do Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, e ele ainda reafirma o que ele falou lá nos evangelhos, eis que vem como ladrão. O que vai acontecer? O diabo vai fazer o quê? Vai causar tumulto, vai juntar uma turma para poder pelejar contra quem? Contra Deus, contra Jesus, contra Cristo. Então não vai ter um momento de paz, vai ter um momento de turbulência antes, de conflito. Muito bom, entendeu? Então, além disso, na parábola do joio, o joio continuará a existir lado a lado com o povo redimido de Deus até a hora da ceifa. Até a hora da ceifa, não tem como. É tanto só naquele grande dia que vai falar, ó, você é joio, você é trigo, você é joio, você é trigo. Então vai ter conflito. Tá bom? Agora o pré-milenismo histórico. Essa teoria aí do pré-milenismo histórico. Semana passada, acho que se não me engano, a gente falou um pouquinho sobre essa teoria. O que significa o pré-milenismo histórico? Esse termo pré-milenismo significa que Cristo voltará antes, ou pré, né? Cadê? Deixa eu ver. Não. Ou pré do milênio, antes do milênio, para estabelecer seu reino terreno de 1000 anos. No pós é o que? Cristo, ele inaugurou com a sua vinda, tá? Primeira vinda, de 1000 anos. Depois do momento de paz, pós ele volta, ele retorna. Então pós-milênio. Pré já é o contrário, ele vai vir antes do milênio para descer e estabelecer seu reino de 1000 anos. Então ele desce e vai estabelecer. A gente vai ver mais à frente no quadrinho. Então, no que eles acreditam? Eles acreditam que a igreja passará pelo período da tribulação antes da volta de Cristo. Então a igreja vai sofrer, aí Cristo volta. Então a segunda vinda de Cristo não será um evento em 2 etapas, mas uma ocorrência única. Nesse pré-milenismo histórico, será um evento único. Essa volta, o senhor vai dizer arrebatamento junto com... É só arrebatamento ou já vai vir para julgar toda a igreja? A igreja vai se encontrar com ele nos ares, ele descendo. A igreja vai se encontrar com ele nos ares e ele vai continuar descendo com a igreja. Entendeu? Isso, aí depois do julgamento. Geralmente sempre vai ser o final, tá?
Nisso todas as teorias creem nisso. Tem independente se ele vai vir 2 vezes, que a gente vai ver algumas aí que vai falar que ele vem. A gente viu semana passada que ele desce, sobe, desce, sobe. O que importa é que todas essas teorias sempre creem que depois que ele voltar, tá? Pode ser na terceira vez, na primeira, na segunda, não importa, vai ter o juízo, tá? Todas acreditam nisso. Então, para eles, o Cristo vai voltar. Depois que ele voltar, vai ser o quê? Vai ter a questão do julgamento, mas vai ser uma ocorrência única, tá? Ele vai descer uma vez só. Em relação a Satanás, tá? Isso aqui eu vou colocar mais à frente, que ainda estou na volta de Cristo. O que vai acontecer? Tá? Ainda está aqui. O que acontecerá quando Cristo voltar? Não vimos que vai ser uma ocorrência única. Vamos ver também que Cristo, quando voltar, os crentes que estiverem mortos serão ressuscitados, os crentes que estiverem ainda vivos serão transformados e glorificados, e então ambos os grupos o encontrarão com o Senhor nos ares. Ok? Pré-milenismo histórico. Os mortos, tá? Os crentes mortos ressuscitarão, e os crentes que estiverem vivos serão transformados e serão glorificados, e eles encontrarão com o Senhor nos ares. Cristo estará voltando, ele encontrará e virá uma vez só. Após esse encontro nos ares, os crentes acompanharão Cristo que desce à terra. Foi o que eu expliquei agora. Encontra e desce. Então, após Cristo descer com a igreja, né? Vai acontecer o que? Ele vai governar visivelmente sobre todo o mundo, e seu povo redimido reinará juntamente com ele. As nações incrédulas serão governadas com cetro de ferro. Então ele vai vir, tá? É o pré-milenismo histórico. Ele vai vir, vai encontrar com a sua igreja nos ares, eles descerão, Cristo vai reinar visivelmente sobre o mundo, e ele vai reinar também sobre as nações incrédulas. Só que ele vai ser punho de ferro. Punho de ferro. Aí você já pergunta, então tá bom, Cristo vai descer, vai reinar, e as nações que são infiéis, são incrédulas, elas serão governadas com cetro de ferro. Cristo vai reinar sobre elas. Tá, e Satanás? E o que vai acontecer com Satanás? Então, perto do fim desse milênio, tá? Satanás, que estava preso durante este período completo, né? Será solto e sairá a enganar as nações mais uma vez. Então ele será solto quando estiver chegando pertinho do final do milênio. Ele vai ser solto e ele vai começar a enganar as nações mais uma vez. Então ele vai fazer o que? Vai congregar as nações rebeldes para a batalha de Gog e Magog, que é lá na Armagedon, e as levará para atacar o acampamento dos santos. Mas o que vai acontecer? Descerá fogo do céu sobre as nações rebeldes, e Satanás será lançado no lago de fogo. Conseguiram entender? Vamos visualizar. Vamos visualizar. Cristo desce junto com a igreja, ele vai reinar sobre o mundo. Então ele vai reinar sobre as nações incrédulas com punho de ferro, tá? Satanás vai ser solto perto do fim do tempo e vai tentar enganar as nações, e vai se juntar a quem? Vai juntar essas nações rebeldes para a batalha lá de Gog e Magog, e eles vão fazer o que? Vão atacar o acampamento dos santos. Quer dizer, Cristo está reinando, tem o acampamento dos santos, Cristo está com cetro de ferro, e eles vão fazer o que? Vão vir para atacar o acampamento dos santos. Mas o que vai acontecer? Na hora que eles estiverem vindo para atacar o acampamento dos santos, vai vir fogo do céu, vai acabar com eles, e Satanás vai ser colocado no lago de fogo e enxofre. É isso que está falando ali. Calma que a gente vai nas objeções, tá? Conseguiram entender o que eu tentei explicar ali sobre o que vai acontecer, tá? Daí é a visão do pré-milenista histórico. Então, após o milênio, deixa eu ver. Após o milênio,
o fim do milênio haverá o julgamento perante o grande trono branco, no qual todos os homens, tanto crentes como incrédulos, serão julgados. Então isso tudo até chegar no julgamento, tá? Aí vem a linha daqui é a linha da história, né? Cristo, ele desce de sua glória, inaugura o rei da igreja, aí vem a tribulação, tá? Tribulação, vem o retorno de Cristo, aí após a tribulação, Cristo, lembrando que é o pré-milenismo, antes do milênio. Então vai ter a tribulação, onde a igreja vai passar, Cristo volta, aí vem o milênio, que é o governo de Cristo com os santos, tá bom? Aí depois é o juízo, ali não está o juízo. Então a igreja enfrentará uma tribulação final. A segunda vinda de Cristo não será um evento em duas etapas, mas uma ocorrência única. Cristo voltará à terra para reinar sobre o seu reino, que será terreno. O reino de Cristo será terreno, tá bom? Lembra qual religião, qual seita? Os TJs. Uma vez bateram na minha porta lá em Nilópolis. Aí um senhor, já de idade, aí ele: você quando morrer, você vai para onde? Eu vou para o céu. Aí ele: não, você não vai para o céu, você vai ficar na terra. Eu não vou para o céu. Não, você vai ficar na terra, junto com Jeová. Eu falei: não, eu vou ficar com Jeová no céu. Ele: não, meu filho, aqui na palavra de Jeová diz que você vai ficar na terra. Aí eu falei: vamos fazer o seguinte, o senhor ficar na terra com Jeová, que eu vou para o céu com Cristo. Tá bom? E pronto, acabou a guerra, acabou a briga. Nunca mais ele bateu no portão. Por quê? Ele crê que o reino de Cristo será terreno. Tá bom? A gente não está entrando no mérito. Após o fim do milênio, segue-se a ressurreição dos incrédulos e o juízo. Então, a ressurreição só vai acontecer depois do milênio. O estado final é instaurado. Os incrédulos passam a eternidade no inferno, enquanto que o povo redimido de Deus viverá para sempre na nova terra, que foi purgada de todo o mal. Então, não vai ter mais mal na terra, porque todos foram vencidos. Veio o fogo do céu, consumiu todo mundo, e Satanás foi colocado no lago de fogo. Então não, a terra foi limpa, foi purgada, quer dizer, foi limpa. Objeção: primeiro, aceitar que Cristo, os crentes glorificados, retornam para uma terra onde existe o pecado e morte durante aproximadamente 1000 anos, viola a finalidade da glorificação de Cristo. Essa é a primeira objeção. Cristo vai vir glorificado, os irmãos vão vir glorificar. Cristo está glorificado. Ele foi glorificado, ele está lá, ele ressuscita, tá? E ele aparece para os discípulos lá. Aí ele escuta falar que Tomé não estava acreditando. Aí, só acredito se eu for lá e colocar o dedo. Ele aparece, puf, coloca aqui a mão, coloca. Ele foi o único que encostou em Cristo antes de ser glorificado. Porque antes o pessoal ia abraçar ele: não, ainda não estou preparado, né? Não fui para o Pai. Ele não estava glorificado. Então Cristo ele foi glorificado, ele voltará glorificado. Os crentes, conforme essa teoria, eles serão transformados, os vivos, e os mortos serão ressuscitados e serão glorificados. Se eles foram glorificados, significa, tirando Cristo, que não tinha pecado, significa que ele não tem mais um corpo corruptível. A nossa corrupção, a nossa carne corrupta é por causa do pecado. Se a terra vai ter o pecado ainda, há uma lógica de Cristo voltar glorificado para ficar na terra onde tem pecado? Então essa é a primeira objeção, tá? Então viola a finalidade da glorificação. Então não precisava, os crentes continuavam aqui, Cristo voltava, acabava, agora todo mundo vai ser glorificado, ponto. É estranho aceitar que os crentes que desfrutam da glória celestial serão ressuscitados dentre os mortos para voltar a uma terra onde o pecado e a morte ainda existem. Então, é uma coisa que na minha cabeça, tá? Não entra. Imagine só. Se nós cremos que... Eu estou partindo desse pressuposto, tá? Pastor Bira, estou partindo desse pressuposto. Eu acredito fielmente no que a palavra de Deus diz, de que quando nós morrermos, automaticamente abriremos nossos olhos aonde? No céu. Se eu estou no céu, o que eu vou fazer na terra depois? Se eu estou na glória celeste com o Pai? Há uma incoerência.
Então vai acontecer o quê? Vou ser ressuscitado para ficar na terra. Eu estava lá, agora vou ter que voltar para cá. Não entra, conforme a gente diz lá no trabalho, a conta não fecha. A conta não fecha, tá bom? Mais uma objeção: a Bíblia ensina que Cristo voltará em plenitude e glória, tá? Para instaurar não um período de paz e bênçãos limitadas, mas sim um estado final de limitada perfeição. Pode abrir para mim, irmão, 2 Pedro 3, 10, 13, 10 a 13. Segunda Pedro 3, de 10 ao 13. Esperando e apreciando a vida do Filho de Deus, causa do qual os céus incendiados serão destruídos, e os elementos atrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Agora saímos do pré-milenista histórico para o dispensacionalista. Como disse, mais à frente a gente vai falar sobre essa questão, para os irmãos não ficarem com uma dúvida na cabeça. Talvez eu traga um resumozinho semana que vem. Antes de entrar no assunto semana que vem, eu já entre e pedir, me lembra, filho? Aí eu já entro explicando a questão do dispensacionalista, tá bom? O que eles ensinam? Bom, esse sistema ensina que Cristo voltará antes do milênio, entendido como um período de 1000 anos literais, e o dispensacionalista, eles creem que será um período de 1000 anos literais, tá? Então será 1000 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000. E antes do período de 7 anos, conhecido como a grande tribulação, que está lá em Daniel 9, 27, e lá em Apocalipse 7, 14 e 11 e 2, tá? Então, o dispensacionalista, ele crê que Cristo virá o que? Secretamente para a igreja e depois publicamente com a sua igreja para instituir o reino milenar. A igreja não passará pelo período da tribulação. A gente viu isso semana passada, a gente deu uma pincelada nisso, tá? O pré-tribulacionista, tá? O pré-milenista, dispensacionalista. Então, vamos para o nosso famoso quadro. Nós vimos semana passada. A era da igreja, retorno de Cristo para a igreja, tá? O que acontece? A igreja sobe com Cristo. Aí vai ter o arrebatamento, tá? Vai ter a tribulação. Aí Cristo retorna com a igreja, Armagedon, a batalha do Armagedon. Depois vai ter o milênio, tá? Então, vocês vão entender. Cristo inaugura a era da igreja. Aí Cristo arrebata e vai vir secretamente, tá? Tá vendo? Secretamente. Ninguém vai ver. Eu lembro que semana passada a gente falou até com a gente da CIA, né? Do FBI. Vai vir, ninguém vai saber. Ele vai vir aqui, ó, vai falar assim: igreja, vem. A igreja vai ser arrebatada. Depois vai ter a tribulação, porque a igreja não vai passar na tribulação. Aí ele volta com a igreja. Agora vamos voltar, gente. Aí volta para a batalha do Armagedon, vai ter o milênio e depois vai ter o juízo. Então é isso que eles acreditam. E nós vimos semana passada que haverá 2 vindas de Cristo e 2 julgamentos, tá? 1, 2, tá? Aqui ó, 1 no Armagedon e 2. Aí haverá 7 anos de tribulação, conforme esse texto que nós acabamos de falar, né? Aí haverá 3 ressurreições: a ressurreição dos justos antes da tribulação, a ressurreição dos santos que tiverem morrido durante a tribulação e a ressurreição dos incrédulos no final do milênio. 3 ressurreições, tá? Quais são as objeções
que quando o assunto é legal, né, o tempo voa. Quais são as objeções em relação ao pré-milenismo dispensacionalista? Primeiro, a gente tem que observar a declaração do apóstolo Pedro a respeito da igreja em 1 Pedro 2,9. Esse texto eu leio, 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aquilo que o Antigo Testamento disse acerca de Israel, pode ser agora dito acerca da igreja. Por que está aqui escrito isso? Porque os dispensacionalistas acreditam que o Israel, reino, tá, é uma coisa, Israel, igreja é outra. Tá bom? Só estou dando só uma palhinha, não vai entrar muito na explicação. Eles creem que vai ter o arrebatamento do Israel de Deus e depois do Israel nação. Tá? Então existe esse diferencial. Então por isso que aquilo que o Antigo Testamento diz acerca de Israel pode ser agora dito acerca da igreja. Desta forma, a igreja judaica e gentílica é agora a raça eleita de Deus. Nós fazemos parte do Israel de Deus, certo? Nós, como gentios, nós gentios é a pessoa cordial, né? Nós gentios, nós somos gentios, ninguém aqui é judeu, nós fomos enxertados em Israel. Então agora há só um Israel. Eles acreditam que existe o Israel de Deus, tá? São os salvos gentios, mas também Cristo vai voltar para Israel nação. Ele vai voltar, vai ser quando o judeu vai olhar e falar: não, esse que é o verdadeiro Messias, tá bom? O Novo Testamento não ensina que a igreja seja um substituto para Israel, mas sim que os gentios foram enxertados na videira do verdadeiro Israel, conforme Romanos 9, do capítulo 9 ao capítulo 11. Paulo vem falando sobre isso lá em Romanos, tá? Então os irmãos em casa, os irmãos que estão na transmissão, os irmãos que estão aqui na igreja, leiam, tá? O dever de casa, leiam Romanos 9, capítulo 9 ao capítulo 11, que lá vai explicar muito bem sobre essa questão, tá? O Novo Testamento não vai ensinar isso. Ah, não, vocês são gentios, Cristo vai voltar para vocês, mas depois ele vai voltar novamente, só para Israel, só para a nação de Israel. Não fala sobre isso. Então a salvação veio ao mundo por meio dos judeus. Jesus foi enviado aos judeus, o evangelho foi levado aos judeus e o reino cresceu de Jerusalém até os confins da terra. No final ele alcançará o círculo completo desde os confins da terra de volta a Jerusalém. Isso não está dizendo que ele vai voltar para levar só Israel, não, tá? Está falando que existe como posso dizer, um propósito nisso tudo, tá bom? Mas a gente vai entender melhor quando a gente falar sobre dispensacionalismo. Os irmãos vão começar a entender. E existe, para finalizar, o amilenismo. O que significa amilenismo? Tá bom? Primeiro, eu falei no início, o termo amilenismo é um termo muito infeliz. Por quê? Se o prefixo a é um prefixo de negação, logo significa que não milênio. Então não existe o milênio, tá? Mas a gente vai ver que não significa isso. É que apenas colocaram um nome, amilenismo, para tentar falar se um é pós, um é pré, um é a. Então o termo amilenismo é um pouco infeliz, conforme disse, uma vez que implica que os amilenistas não acreditam em um milênio, mas acreditam, tá bom? Acreditam, só um nome que é infeliz mesmo. Então tem um escritor chamado Jay Adams, que é americano, que ele prefere um termo para melhorar essa situação, que significa milenismo realizado. Milenismo realizado, uma vez que os amilenistas creem que o milênio de Apocalipse 20, que é o texto bem dizer base do nosso estudo de hoje, iniciamos com ele, a gente vai falar sobre ele direto, esse milênio seja exclusivamente futuro, mas já foi realizado e está em processo. É o já e ainda não que a gente vai falar mais à frente. Eu sempre falo já e ainda não. Então os amilenistas não negam o retorno de Cristo, mas rejeitam o reinado de 1000 anos literal de Cristo na Terra. Então os amilenistas, eles vão fazer o quê? Está escrito ali, eles rejeitam um reinado de 1000 anos literal de Cristo na Terra. Então eles não acreditam que Cristo vai reinar 1000 anos literal. Lembra do 1000 anos que eu falei? 1, 2, 3, 4 mil? Não acredito que seja literal.
Tá bom? Então, tá bom, pastor. Se eles não acreditam que esse reinado de 1000 anos será literal, como eles entendem a segunda vinda de Cristo? Aí surge a pergunta: como eles entendem a segunda vinda de Cristo? Primeiro, tá? Não, vamos voltar aqui. Eles entendem a segunda vinda de Cristo como um evento único, em contraste com os dispensacionalistas que defendem a vinda de Cristo em 2 fases. Além disso, certos eventos devem ocorrer antes da segunda vinda, conforme Mateus 24. Ao contrário dos pré-milenistas que ensinam que a segunda vinda de Cristo é para estabelecer, é única, mas para estabelecer seu reino terreno, e os amilenistas ensinam que a volta de Cristo é seguida pela ressurreição geral tanto do justo quanto do ímpio, o juízo final e a passagem para o estado eterno. Então é isso que os amilenistas acreditam, tá? Vou ler de novo, mais calma. Eles acreditam que Cristo vai voltar e vai ser evento único, certo? Igual os pré-milenistas, deixa eu ver qual foi, históricos, tá? Os dispensacionalistas creem que ele virá 2 vezes, ele vem e volta, vem e volta. Os pré-milenistas históricos, eles também acreditam que Cristo vai vir uma vez só, vai descer uma vez só. Só a diferença é a seguinte, que por pré-milenista histórico, Cristo vai voltar, vai chegar para colocar o quê? Para estabelecer seu reino terreno. Lembra que eu falei que vai para morar na terra? Seu reino terreno. Os milenistas não, eles acreditam que Cristo vai voltar, tá? Um evento único, e logo depois que ele voltar vai ter a ressurreição, tanto do justo quanto do ímpio, vai ter o juízo final e a passagem para o estado eterno. Aí vem a chave para a compreensão milenista do reino, é o já e ainda não, que a gente sempre fala, o já e ainda não. Jesus falou sobre o reino como presente já, que é realidade, está aqui os textos, tá? Mas também como algo que ainda não pertence ao futuro. Então, lembra que eu sempre falo que nós já fazemos parte do reino de Deus, mas não estamos ainda lá no reino celeste? Que nós já somos salvos, mas ainda não moramos na glória celeste. Que nós, deixa eu ver, nós somos santos, em questão de separados, mas ainda não estamos totalmente ilesos do pecado, mas não estamos no céu. Então é o já e é o ainda não. Isso aí acho que é fácil de entender, né? É o já e ainda não. Olha só uma coisa que dá para a gente entender melhor, é até uma ideia legal. Nós já desfrutamos da presença de Cristo, mas ainda não. Porque nós desfrutamos da presença de Cristo espiritualmente. Ele está presente aqui nessa noite, amém? Espiritualmente, mas Ele não está fisicamente. Quando nós estivermos na glória com Cristo, estaremos com Ele fisicamente. Lembra que eu sempre falo que os nossos corpos serão transformados? O céu não vai ter um montão de fantasma, não. Os nossos corpos serão glorificados. E a palavra de Deus diz que nós seremos como Cristo. Cristo subiu ao céu em corpo. Cristo não está em espírito no céu, está em corpo. É um dos mistérios da palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz, o quê? Existem coisas que são ocultas a nós, só pertence a Deus. Isso pertence a Ele. Graças a Deus por isso. Pertence a Ele. Temos que acreditar por fé. Amém? Então eu já ainda não. Nós já desfrutamos, estamos desfrutando nesse momento da presença de Cristo. Mas ainda não. Presença espiritual, mas a física ainda não. Só quando estivermos na glória com o Senhor. Então, a chave para entender o amilenismo é o já e o ainda não. O reino está chegando, mas também já veio. Cristo, quando ele veio, já instalou o reino dele. Já instalou o reino dele. Ele fala, o reino já chegou. O reino está entre vós. Então o reino já chegou, mas ainda não estamos no reino. Olha só. Então, nós vamos falar do amilenismo. Cristo inaugura a era da igreja. Milênio, que é um símbolo da vitória completa de Cristo sobre Satanás, tá? Cristo já venceu no milênio Satanás. Aí Cristo vai fazer o quê? Vai retornar para os seus.
Então os amilenistas interpretam o milênio mencionado em Apocalipse 24:6 como descrevendo o reinado presente das almas do crente mortos e com Cristo no céu. Então esse milênio, tá? Os crentes mortos estão aonde? Com Cristo no céu. Seu Josué, meu pai, está lá. Então, faz parte do milênio. Então, o amilenista crê que nós já estamos no milênio. Cristo, quando veio, ele já inaugurou o milênio. Então, o milênio é simbólico, não é literal. De 1, 2, 3, 4, 5 mil. Não, não é isso. É simbólico, assim como o Apocalipse é simbólico. Tá? Então, é simbólico. Então, já o crente, o amilenista crê que já estamos no milênio, por isso, segundo a vitória completa de Cristo sobre Satanás. Cristo já venceu Satanás. Ele já está subjugado a Cristo. Tá? Eles entendem, os amilenistas, o aprisionamento de Satanás mencionado nos primeiros 3 versos deste capítulo, que é o 24:6, como estando efetuado durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, embora findando um pouco antes da volta de Cristo. O amilenista também crê que antes do fim do milênio, desse milênio simbólico, Satanás vai ser solto, porque está na palavra dizendo que ele vai ser solto e ele vai tentar enganar as nações, tal, aquilo tudo, tá? Cristo voltará após o reinado milenar celestial, tá? Que é um milênio simbólico. Então, na visão milenista, nós já fazemos parte do milênio, já estamos no milênio. Eu acho que essa visão aí é o que tem que deixar a gente mais alegres, porque se nós já estamos no milênio, Cristo está à porta. E se nós já estamos no milênio, tudo que a palavra de Deus diz que ia acontecer, já está acontecendo. Consegue entender? Conclusão. Esse não tem objeção, tá? Certinho. Concluindo, quer se trate de um período de tempo literal ou simbólico sobre a vinda de Cristo, o significado teológico do milênio é o mesmo. Ele expressa a esperança de um triunfo final de Cristo sobre o mal e a vindicação do seu povo que tem sofrido sob a tirania do mal no presente século. Independente da teoria, da vertente, tá? O que importa é que todos nós, pré-milenista, pós-milenista, amilenista, nós acreditamos e temos a esperança do triunfo final de Cristo sobre o mal, sobre Satanás, sobre o pecado e a vindicação do seu povo. Vindicação aí, levando para si o seu povo, que tem sofrido sobre o que? A tirania do mal no presente século. Então, apesar das divergências, todos concordam que após o seu retorno haverá o que? A ressurreição dos mortos. Todos acreditam nisso. Justos e ímpios. O julgamento e a felicidade eterna dos fiéis diante da glória de Deus. É o ponto em comum de todas essas teorias. Tá? Entretanto, antes de Deus trazer o novo céu e a nova terra, ele vai lidar em definitivo com a questão do pecado. Então todos terão que se apresentar diante do grande trono branco. Naquele dia não haverá graça nem misericórdia, apenas justiça. Apenas naquele dia, naquele grande dia, não vai ter aquela pessoa infiel, iníqua, que vai chegar e falar assim: eu me arrependo agora. E o Senhor vai passar a mão na cabeça dele e falar assim: se arrepende mesmo? Então venha, vinde bendito do meu Pai. Não vai ter isso, porque o tempo do arrependimento é agora. O tempo do arrependimento é desde quando ele veio, a primeira vez que Cristo veio, até quando ele retornar novamente para buscar os seus. Esse é o tempo do arrependimento. Por isso que as pessoas falam: não quero agora não, vou deixar para amanhã, deixar para o futuro. Sabe se vai ter futuro? O período é agora, porque no dia que estiver diante do grande trono branco, não haverá graça nem misericórdia, apenas justiça. Deus, ele é a justiça. Então o momento de se arrepender é agora. O momento de mudar de vida é agora. Porque naquele dia, Deus não vai ser gracioso nem misericordioso, porque está sendo agora. A graça de Deus, a misericórdia de Deus está sendo exercida agora sobre a face da terra. E muitos brincam. E vai chegar aquele dia que o Senhor não vai olhar, não vai chegar assim como um grande juiz, né, que vai ser justiça,
E vai ter o secretário dele, Pedro, né? Vamos botar Pedro, que Pedro serve para tudo, né? Serve para ser porteiro, para tudo. Pedro, olha aí no livro aí sobre o Birajara. Ele acho que foi pastor lá na terra. Vê aí o que ele fez. Ah, ele fez isso. Se colocar na balança, Senhor, acho que ele pecou mais do que não pecou. E eu vou falar assim: Senhor, me perdoa, eu fui um inconsequente, me perdoa. Ele: meu filho, tá bom, vem. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Pastor, o senhor está sendo muito rude, áspero no que o senhor está falando? Não, estou sendo verdadeiro, porque é o que a palavra de Deus ensina. E se eu não for verdadeiro com o que a palavra de Deus ensina, quem vai ser cobrado sou eu. Porque essa mensagem aqui é para todos nós. Essa mensagem aqui é para todos nós. Nós que estamos aqui e os irmãos que estão através da transmissão. Então o momento da graça, da misericórdia é agora. Não é amanhã, não foi ontem, é agora. Agora, porque naquele dia não haverá graça e misericórdia, apenas justiça. A única forma de escapar desse julgamento é crendo no Senhor Jesus como Salvador pessoal. Aí vem a pergunta: diante disso, você estará preparado para o dia do juízo? Se você confia em Cristo e obedece aos seus mandamentos, já passou da morte para a vida. Aí vem outra pergunta: é Cristo o Senhor da sua vida hoje? Então existem duas perguntas no final. Você está preparado para aquele grande dia? Que pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns meses, alguns dias, ninguém sabe. Mas você já está preparado para aquele dia? Será que depois do estudo de hoje, será que a gente vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e descansar e falar: Senhor, eu estou tranquilo, porque eu sei que o Senhor vai voltar e eu estarei com o Senhor na glória celeste? Como anda a sua certeza da salvação? Como anda a sua certeza da salvação? Certeza da salvação não é que muitos ensinam não, irmãos. De eu pequei e perdi a salvação. Eu não pequei e ganhei a salvação de novo. Não, o que Cristo dá ele não tira. Essa é a grande briga entre os arminianos e os calvinistas. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Mas a salvação, quando Cristo dá, Ele deu. Ele tem os eleitos dele. E aqueles que são salvos, eles fazem o quê? Tem frutos de salvação. Você olha para a vida dele, você sabe que ele é salvo em Cristo Jesus. Não é o que muitas pessoas também ensinam por aí. Porque eu sou salvo, sempre salvo, eu vou viver no pecado porque eu sou salvo mesmo. Mentira. E daí está sendo enganado. Ele está se enganando a si próprio. Ele está se auto-enganando. Vamos falar assim, está se auto-enganando. Porque aquele que é salvo por Cristo Jesus, ele vai pecar. Não está isento de não pecar, ele vai pecar. Mas aquele pecado vai ser como se fosse a pior coisa da vida dele. E ele vai fazer de tudo para se arrepender. Vai confessar o seu pecado. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos perdoados. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Como anda a sua certeza da salvação? Você vai conseguir colocar a cabeça hoje no travesseiro e falar: Senhor, eu durmo tranquilo, porque eu sei que se o Senhor vier agora, eu estarei com o Senhor. Ou será que vai ter um montão de interrogação? A gente vai olhar para o teto e vai ficar pensando, deitar na cama e olhando para o teto pensando assim: se Cristo voltar, o que eu vou fazer da minha vida? É tempo de um real encontro com Cristo. Eu tenho falado constantemente no púlpito dessa igreja que não é tempo mais da gente brincar de crente. Não é tempo da gente brincar mais de crente. Os tempos estão chegando ao fim. Nós não sabemos o dia, mas é um momento da gente ter uma vida de compromisso com o Senhor. De compromisso com o Senhor. De sempre reafirmar a salvação. Não, eu sou salvo em Cristo Jesus. Aí surge a pergunta: você está preparado para esse dia? No dia do juízo? É Cristo o Senhor da sua vida hoje? A minha oração é que Ele seja. Se por acaso alguém, inclusive da nossa transmissão, ainda não teve esse encontro, hoje é o dia. Cristo fala que o dia de salvação é hoje. Que o Senhor reine, entre e reine eternamente nos corações. Amém? Vamos ficar de pé?
Sábado temos a nossa reunião de oração às 8 horas da manhã, tá bom? Os irmãos que estiverem fazendo jejum, vem aqui depois do nosso café da manhã. Nossa reunião de oração, nós faremos o nosso café da manhã. Então, um café simples, vamos realizar para quebrar o nosso jejum, tá bom? Domingo, o nosso culto às 9 horas da manhã e depois às 18h30 da noite, tá bom? Pedir, Cláudia, hora para a gente terminar? Depois vai estar impetrando a bênção do Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia em que estamos na tua casa para te render graças, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tu tem feito, Senhor, na nossa vida através da tua graça, da tua Amém. misericórdia, Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse estudo, te pedimos, Senhor, que tu continue falando aos nossos corações, ao voltarmos para os nossos lares. Amém. Que o Espírito Santo, Pai, possa sempre estar nos incomodando, nos alertando, nos confrontando, Senhor, com o nosso erro, Pai. Te pedimos, Senhor, que possa nos levar em paz para os nossos lares, que possamos, Senhor, continuar ouvindo a tua voz. Obrigada por tudo, Senhor. Nós somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.